Olá, chegamos ao nosso terceiro e último encontro. Um percurso que nós fizemos num curto espaço de tempo, mas que percorremos vários espaços que cada um desses aí renderiam longos estudos e rendem a grupos, pesquisadores, estudiosos que estão investindo em entender as relações de imagem, documentação, narrativas, relatórios. E sobre as narrativas, é o que falaremos nesse terceiro e último encontro. Porque narrar é pôr em palavras e documentar. Aquilo que um professor diz a respeito de uma criança fica marcado, está nos documentos, entra para o histórico escolar daquela criança, marca as famílias e, acreditem, determinam inspirações, vontades e anseios. Nossa terceira aula começa com a inspiração de um poeta incrível, poeta das infâncias. Manuel Bandeira, ele observa o mundo de um jeito muito particular. Adora passarinhos, árvores, adora brincar com as palavras. E nos diz que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. A narrativa, as construções, as informações precisam encantar, precisam trazer de dentro da sua sala de aula aquilo que mais vai inspirar, porque uma criança está em formação e do que ela será capaz, só o tempo dirá. Narrar é contar um fato que acontece com afetividade. A gente pega aquela imagem e dá vida. Saem dali as inspirações, revelam as potências, diz mais da criança do que dos pais, da família. Naquele momento, a gente está falando do único que é o ser humano. A gente vai narrar sobre aquela criança em formação que está construindo a sua imagem de si. Na narrativa pedagógica, quando nós vamos escrever a respeito dessas crianças, não podemos alimentar sentimentos que até hoje são muito comuns nas escolas. A comparação. Determinar que um bebê de 8 meses faz algumas coisas e que ele ainda não consegue fazer outras é rotular. É estar colocando esta criança em competitividade com uma outra. Cada criança carrega sua subjetividade, suas histórias, suas condições biológicas para chegarem a determinados marcos que nós estudamos e entendemos que são processos que a criança vai construir. Mas cada um constrói a partir de si, da sua história, das suas condições pessoais. A competitividade nasce daí, muito pequenininho. Nasce quando a gente começa a olhar todos os bebês de determinada faixa etária, todas as crianças de determinada idade, pensando que está todo mundo nas mesmas condições. As condições de igualdade são completamente diferentes das condições de equidade. Cada criança, cada processo, ele é único. E isso contribui também para a formação de rótulos. Fulano está atrasado, ainda não está engatinhando. 8 meses e o bebê ainda não senta. São situações que muitas vezes precisam vir de diagnósticos que não são da escola. Preciso que uma equipe multidisciplinar acompanhe essa criança e que mostre. Será que ele não senta aos 8 meses? Por quê? Não tem oportunidade de estar no chão? Ou será que há uma condição neurológica que precisa ser investigada, merece atenção e acompanhamento? São questões que vão para além do campo pedagógico e que não devem aparecer de forma clara nas narrativas e nos relatórios. Aliás, tudo aquilo que você quiser informar de novidade à família precisa ser antecipado. Numa conversa, a equipe pedagógica precisa passar para essa família tudo aquilo que ela observa que não está acontecendo como a criança poderia fazer. Nunca vai acontecer o ineditismo nos relatórios.
não nesses aspectos. E por fim, as nossas narrativas não devem limitar previamente a potência da criança. A gente não pode dizer o que ela fez. Um bebê que eu não posso dizer que um bebê só se desloca se arrastando, que já quer ficar de pé. Eu não sei se ele vai querer ficar engatinhando, eu não sei se ele vai engatinhar de 3 apoios. São situações que a gente não tem como antever. Por isso, cuidar daquilo que a gente escreve é essencial, principalmente porque vem carregado com uma foto que vai mostrar, vai ratificar tudo aquilo que a gente está dizendo. Dos 0 aos 3 anos, é importante ter claro alguns princípios. Primeiro, ainda que essas crianças estejam numa convivência em grupo, cada percurso é individual. Reparem bem nessa foto. Ela é excelente, é um excelente exemplo. São 2 bebês com a mesma idade. Cada um com sua condição de tônus, com seu peso, com seu tamanho. Aonde cada um vai chegar, não sabemos. Precisamos acompanhar. A narrativa é fazer um acompanhamento com imagens e palavras. Entendendo que os bebês estão em processo de construção do eu e de reconhecimento e entendimento do outro. Muitas vezes os bebês estão ali engatinhando, passam por cima de outras crianças, porque eles não têm noção que aquilo dali é um outro ser humano. Na verdade, eles estão mais interessados nos desafios motores que aquela criança apresenta para ele. Até que haja a conexão, a sinergia, é um processo que vai ser construído, que será narrado, aos poucos e com responsabilidade. As propostas coletivas, colocar todas as crianças para fazer a mesma coisa, são excludentes. São uma prática cada vez mais desaconselhada na atividade da educação infantil. Repare bem nessa foto. Olha quanto de contenção existe num brinquedo. É uma bola que circula diante de um grupo de crianças que sequer tem condição motora para ir atrás. Ora, como é que eu vou receber um brinquedo para estar comigo se eu não tenho condições de ficar com ele e de brincar? É frustração em cima de frustração. Crianças que são colocadas sentadas em contensores para que ela não caia, não tombe, diz o seguinte: fique aqui, o seu corpo não é capaz de se equilibrar. Também revela o quão capacitista pode ser a nossa prática na sala de aula. A fotografia está aí, ó, documentando. Não sou eu que estou falando, não. A gente está mostrando aí. Por isso, muito cuidado com o que você fotografa. Muito cuidado com o que você revela. Os corpos do bebês não podem ser contidos nos espaços e nos contextos de aprendizagem para que eles vivenciem suas experiências. Na hora de fotografar, acredite na sequência das imagens que vão revelar processos autônomos de cada criança, de cada grupo. Você pode fazer atividades em pequenos grupos e registrar naquela situação, onde já há interação, troca, investimento de experiência, pesquisa de um determinado grupinho. Eu posso até estar falando de bebês de 4, 5 meses que estão ali deitadinhos com um tecido, um chocalho mais ou menos próximo. Quem consegue girar e pegar o chocalho, quem não consegue, é um contexto coletivo, sim. O choro dele vai mobilizar o meu choro. Se ele está balbuciando, o meu olhar vai mobilizar a minha audição e o meu olhar vai se aproximar para aquele outro bebê. Eles podem sim estar em interação, mas jamais esse bebê vai ser considerado em interação com um bebê que está fazendo uma outra situação, como na foto anterior. Aposte nas crianças do seu grupo. Elas são capazes sim, muito capazes, porque o protagonismo não quer dizer destaque. Quer dizer que elas são capazes de atuar, de agir. As sequências fotográficas, elas acabam validando para as famílias os processos de aprendizagem. São muito oportunas. Reparem bem nessa foto. No quadro 1, Simone segura a mão de Bento e Marina. Os 3 olham para a professora. É um grupinho de crianças um pouco maior, 3 anos de idade. No quadro 2, Simone conduz as crianças até o tapete. Ela se abaixa e fala: miau. No quadro 3, Simone se levanta e retorna à roda cantando: atirei o pau no gato, totô.
A roda é repetida 4 vezes. Eles juntos produzem e criam uma atividade. Bento e Marina. Bento se afasta e empurra Marina. A roda termina. Esse é um processo narrativo. Um processo de uma criança que começa, que atua, que vai buscar os outros. Essa é uma sequência de imagem. São fatos pedagógicos. Há uma narrativa continuada. A gente pode fazer a narrativa isolada e também fazer a narrativa continuada. Clicar menos nos permite que a gente observe para as crianças e vai acabar registrando mais. Eu coloquei 2 fotos aí. Essas fotos foram retiradas da internet. São 2 crianças que eu dei nome fictícios, mas que a gente pode, em cima delas, fazer um exercício de elaboração de narrativa. Repare bem na primeira criança e na segunda criança. Agora vamos lá, vamos às nossas hipóteses. A primeira criança está com uma fruta na mão, né? Descascando. Eu posso levantar as hipóteses de que a criança se interessou em experimentar a banana, que a criança descasca o próprio alimento, que ela já tem uma coordenação motora fina em ampliação, à medida que ela consegue puxar ali a pontinha da casca, esticar, controlar o alimento que ela quer comer para que ele não caia no chão. E, acima de tudo, o rosto dela me revela muita concentração. Se nós tivéssemos que fazer uma escrita de uma narrativa afetiva e não padrão, como essa sequência de tópicos que eu coloco agora, poderíamos pensar na seguinte forma de escrita. Esta semana, Maria experimentou um novo alimento, banana. Depois de recusar a banana cortadinha nos lanches da escola, ficou curiosa com o alimento servido na própria casca. Concentrada, dedicou-se a descascar a banana. Ao sentir o cheiro da fruta, não hesitou em experimentar. Quanto que eu revelo para a família dos processos que a Maria, esse bebê que dei esse nome, numa história que é fictícia, pode ter feito. Esse é o grande pulo do gato da narrativa para a educação infantil. Escrever com afeto. Escrever uma sequência coerente de fatos. Eu não preciso abrilhantar. A Marina achou delicioso. Não sei. Nunca saberemos. A Maria pode ter comido 2 vezes porque estava morrendo de fome e nem gostou muito. A gente não pode supor pela criança. A criança tem que ser capaz de revelar tudo. Não é o adulto que revela, é a criança. Mais uma vez eu insisto. Vamos observar aquela outra foto? Da bebê, que está no chão tentando engatinhar, apoiada naquilo que a gente chama de 3 apoios, né? Um joelho, uma perna mais esticada, já fazendo dali uma alavanca, que muito em breve também vai dar condições motoras para que ela fique em pé, que ela se apoie, se levante, né? Ela já tem um corpo, a gente vê um tônus mais presente, uma garotinha sorridente, curiosa no espaço. Vamos às hipóteses para uma escrita dessa narrativa, se ela fosse padrão. Bebê ampliou o deslocamento, já não está mais se arrastando. Realiza a sustentação em 3 apoios. Revela o quê? Uma precisão na sua coordenação motora ampla, mais segura, mais capaz, mais competente. Seu sorriso, seu corpo demonstra conforto. Ela está fazendo isso no espaço onde ela realmente se sente segura para estar. E também a curiosidade, né, que a faz querer explorar. À medida que você se desloca, você está querendo ir para o próximo espaço. Então, a gente tem aí hipóteses, padrões, mas como poderíamos fazer essa narrativa de uma maneira mais afetiva e responsável? Ana tem se revelado cada dia mais segura de si e no espaço. Sempre alegre, mantém-se em exploração com o próprio corpo. Após ganhar firmeza nos deslocamentos de barriga em sala, arrisca-se a sustentar o corpo em 3 apoios. Faz isso com cautela. Sorri, gostando do que realiza com seu corpo. Às vezes desequilibra, mas continua investindo no seu objetivo, engatinhar. Novamente, eu dou
margens ao crescimento, ao desenvolvimento, ao protagonismo do que essa criança pode fazer. A gente não caiu nas armadilhas de dizer não está engatinhando com precisão, ainda se sustenta em 3 apoios, que deprecia a figura da criança. Muito pelo contrário. Meu cuidado, o cuidado do educador, é revelar o quão capazes essas crianças são, porque esse é o nosso desafio na sala de aula, acreditar que todos serão capazes. O protagonismo e o processo são do bebê, nunca da visão do adulto. Então, nós vamos concluindo esses encontros, deixando algumas sugestões de leituras complementares que podem contribuir muito sobre esse tema e também sobre o entendimento da infância, da primeiríssima infância, dos 0 aos 3 anos. Esse é um assunto muito significativo e rompe com o modelo tradicional, que considera que o bebê vai à escola por ser absolutamente incapaz e que naquele espaço ele precisa receber estímulo, brincadeiras, propostas, pôr-se em condição de segurança para que ele consiga realizar algo que algum adulto determinou que ele deveria fazer. Nossas narrativas e nossas trocas diárias aqui são no sentido de entender que a criança, ela sim é capaz de valorização da infância. Sigamos juntos, então, nessa valorização. E as leituras que nós trouxemos são 2 livros pequenos e fundamentais para quem quer compreender mais sobre a educação infantil dos 0 aos 3 anos. Aprendendo a Andar e Aprendendo a Confiar. Tem uma sequência belíssima de imagens feitas em desenho ainda, que mostram as crianças em suas várias fases de conquista motora. Gosto muito da expressão da conquista motora das crianças, porque o grande objetivo, desde que o ser humano sai da barriga, é pôr-se em pé, é tornar-se mais ativo, independente, autônomo de si, do aquilo que ele é capaz de fazer. Também os estudos de Amy Pickler, com a experiência do Instituto Loxi, que é educar os 3 primeiros anos, que vai falar também das condições e do papel do adulto, esse adulto que deixa a criança ser protagonista. Além disso, há outro texto muito interessante da revista Diálogos Picklerianos, que também versa sobre a abordagem Pickler, que inspirou todo esse material que foi construído até aqui. Muito obrigada pela sua companhia nessas nossas aulas. Termino aqui agradecendo a professora Kate Mello, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que nos desafiou a fazer esse trabalho dificílimo para quem não é da tecnologia. E relembrando que, para educar uma criança, é preciso uma aldeia, um provérbio africano do qual eu gosto muito. Muito obrigada a todos.